meus alunos confeiteiros, tudo bem? Espero que vocês tenham gostado de todos os módulos anteriores do nosso curso Confeitaria Sem Segredos. E agora nós vamos dar início ao módulo 4, doces. E vamos começar fazendo os doces tradicionais. Hoje nós vamos aprender nesta aula uma receita de brigadeiro tradicional. Como fazer, quais as técnicas, é uma receita super simples. Então, a gente vai aprender nessa aula e assim, todas as receitas do nosso módulo de doces, elas também podem ser utilizadas para recheio de bolo. No caso dos doces tradicionais, eles podem ser recheio de bolo no pote, recheio de bolo normal, bolo de aniversário, bolo para qualquer tipo de evento. Podemos utilizar como cobertura, podemos utilizar de diversas maneiras. Podemos utilizar inclusive em sobremesas, preparadas em taças, servidas em copinho. Podemos fazer uma variedade enorme de sobremesas utilizando estes doces. Para os doces tradicionais, quando for fazer recheio ou alguma sobremesa cremosa, nós podemos acrescentar creme de leite ao final da receita, depois que a gente deu ponto na panela. Ou ainda, se você quer um rendimento maior e visando a parte de lucro maior também, você pode acrescentar no início da receita leite e amido. Lembrando que o leite e o amido deve ser adicionado numa quantidade pequena, não exagerada, para que essa sobremesa ainda tenha o sabor do nosso doce. Então, se o seu recheio é brigadeiro e você colocar leite em excesso ou amido em excesso, ele vai perder aquele gostinho tradicional do brigadeiro. Para os doces gourmet, que nós também aprenderemos neste módulo, quando for fazer recheio, cobertura, é só desligar a panela um pouquinho antes de dar o ponto correto. Pois, se você adicionar outros ingredientes ao brigadeiro gourmet, ele vai deixar de ter aquela receita gourmet tradicional e você vai acrescentar ingredientes não da mesma qualidade dos ingredientes anteriores. Se você acrescentar leite e amido, por exemplo, você está fazendo com que essa receita já não seja uma receita de brigadeiro gourmet. Então, no caso do gourmet, quando você for utilizar o nome gourmet, você não vai fazer a adição desses ingredientes. Você vai dar um ponto abaixo no caso dos doces, né? O doce você vai dar um ponto de enrolar e quando você for fazer sobremesas, você vai dar um ponto um pouquinho mais mole. E é isso. Essas receitas, como todas que nós aprendemos no curso até agora, vocês sempre podem utilizar de diversas formas diferentes, não apenas da maneira que nós vamos aplicar aqui, tá bom? Então, para a nossa primeira aula do módulo 4, nós vamos aprender o brigadeiro tradicional. Vamos aos ingredientes? Para a nossa receita de brigadeiro tradicional, nós utilizaremos 395 gramas de leite condensado, 50 gramas de chocolate em pó, esse daqui é 50% cacau, 20 gramas de manteiga e granulado de chocolate para confeitar. Bom, pessoal, assim como para todos os nossos recheios, para os doces também não é diferente. Nós utilizaremos uma panela de fundo grosso, não precisa necessariamente ser essa panela de fundo triplo, mas tem que ser uma panela grossa. Tem pessoas que utilizam panela de pressão, cortam ela num tamanho menor, né? Vão naquelas barracas, na feira, pedem para cortar. Ela é ótima porque ela é bem grossa. Tem algumas panelas antigas também que são mais grossas, então
procura uma panela bem grossa e deixa ela na sua cozinha apenas para doces, porque os doces são muito sensíveis. Então, qualquer coisa, ele vai pegar cheiro, vai pegar gosto, então a gente tem que tomar esse cuidado. Então, você tem que ter uma panela grossa apenas para fazer doce. Aí vai servir para os docinhos, para os recheios e muitas coisas. Para o nosso brigadeiro, como em todas as nossas receitas, a gente vai fazer o seguinte. Vai colocar na panela os ingredientes, com exceção do granulado, né, que é para finalização. Então, eu coloco aqui na minha panela o leite condensado, o chocolate em pó e a manteiga. Eu vou misturar aqui com o fouet. A gente tem que misturar tudo antes de levar para o fogo, tá? Porque depois que a gente leva para o fogo, aí a panela já começa a aquecer e aí, no caso, a gente já passa a aquecer os ingredientes e começar a engrossar. Então, o ideal é que a gente misture tudo antes. Tô misturando com o fouet, porque o chocolate em pó, ele é bem leve. Então, ele levanta, né? A gente misturando aqui com o fouet, ele tem essas aberturas, fica mais fácil de misturar. Então, agora que tá uma mistura homogênea, aí eu levo pro fogo. Fogo baixinho, a gente vai mexer até desgrudar da panela. Eu vou mostrar para vocês quando já estiver quase chegando no ponto, para vocês identificarem quando vocês forem fazer o ponto correto do brigadeiro, tá bom? Bom, aqui a gente precisa sempre estar mexendo tanto a lateral, tirando o doce da lateral da panela, quanto do fundo da panela. Agora, nesse ponto que ele já aqueceu, já tá começando a borbulhar, já tá quase chegando no ponto certinho. Ele começa a querer soltar, ó, do fundo da panela, já tá quase chegando no ponto. Então, vou mexer um pouco mais vigorosamente. Lembrando de sempre limpar a lateral da nossa panela. E vamos mexendo até a gente ver que deu o ponto. E aí, nós desligamos e já tiramos imediatamente da panela. E quando a panela tem o fundo grosso, ela retém o calor por mais tempo. Então, nós não podemos deixar nosso doce esfriar na panela. Ó, ele vai começando a ficar mais compacto, bem brilhoso, a cor muda um pouquinho, né? Fica um pouco mais forte. Aí, nesse ponto aqui, que ele já tá soltando bem fácil da panela, tá vendo? A gente já pode desligar o fogo, que o nosso doce tá pronto. Bom, gente, nosso brigadeiro está pronto. E aí, eu vou aproveitar para dar uma dica para vocês. Como é apenas uma receita quando eu falo é quando a gente faz a receita com uma lata de leite condensado, né? Aqui vai dar para uma quantidade de brigadeiro de festa, uns 30, 40 aproximadamente. O que nós podemos fazer? Transferir direto para um prato.
Porém, se for uma receita maior, você fizer 2 receitas, tenta colocar num recipiente mais aberto. Ele resfria mais rápido e depois, para enrolar, é uma textura melhor. Se a gente concentrar muito esse brigadeiro, o centro permanecer quente por muito tempo e a borda ele seca bastante. Então, a gente dê preferência para deixar ele mais espalhado, tá? Então, eu vou dar aqui uma dica para vocês. Eu já tenho aqui meu prato. O plástico filme. E aí, o que eu vou fazer? Antes de colocar o meu brigadeiro, eu vou envolver o prato com o plástico filme. Bem simples. Coloquei aqui e aí sim, colocar o meu brigadeiro aqui por cima. A gente tem que fazer isso logo, né? Porque como a panela tem um fundo grosso, nós não podemos deixar ela ficar muito tempo, o nosso brigadeiro ficar muito tempo aqui, que ele vai perder o ponto. Na verdade, ele pode queimar. Então, ele já sai bem cremoso, né? Eu vou dar uma esparramada aqui, uma espalhada aí no brigadeiro. E aí, aqui é o seguinte, vamos dizer que você tem uma festa grande para fazer muitos doces, uma encomenda enorme. E você quer fazer bem antecipado esses doces e congelar, deixar para enrolar um dia antes. O que você faz? Você faz isso, que eu fiz aqui agora, e mesmo ele ainda morno, o que você vai fazer? Aqui, na verdade, ele ainda está quente, mas o plástico filme, ele resiste. Então, você vai vedar o seu brigadeiro, bem rente com o brigadeiro mesmo, sem deixar entrar nenhum ar. Você vai fechar o seu brigadeiro com o plástico filme. Fechei bem rente, não precisa tentar tirar daqui agora, porque ele ainda tá quente. O que você vai fazer? Ele já tá bem tampadinho, você deixa ele esfriar aqui em temperatura ambiente mesmo. Assim que ele esfriou, não precisa ficar totalmente frio. Caiu a temperatura, você vai terminar de embalar, passa outro plástico filme, etiqueta e põe no freezer. Você pode manter esse brigadeiro que você tirou da panela e pôs direto embaladinho, não teve contato com o ambiente, você tá fazendo tudo certinho para não ter nenhum risco de contaminação nem nada disso. Quanto tempo você pode permanecer com ele no freezer? Cerca de 90, 120 dias tranquilamente. Quando você tirar do freezer, ele precisa ser utilizado imediatamente. E aí, depois que você retirou do freezer, ele não volta mais. Então, isso vale para o brigadeiro tradicional, vai valer para o nosso beijinho, para o bicho de pé, para os doces gourmet, para todo tipo de brigadeiro, doces assim, vale essa técnica. Porém, descongelou, tirou do freezer, não volta mais. Você tem que utilizar, aí a validade é de 7 dias. Se for um brigadeiro gourmet, onde a gente utiliza glucose, ele dura mais tempo, tá? Porque a glucose age também como um conservante. Então, você vai dar essa validade para o seu cliente, tá? Quando você congela o seu brigadeiro e você retira do freezer,
descongela ele, algumas pessoas ficam na dúvida e acham que o doce não é um doce fresco. Mas ele é considerado fresco, sim. Por quê? Você acabou de tirar da panela, deixou ele resfriar um pouco, não precisa ficar totalmente frio. Ele é embalado, sem contato nenhum com o ambiente, com o ar. Ele está embalado, devidamente embalado, e você leva direto para o freezer. Você parou, estacionou o momento do preparo desse brigadeiro, desse doce que você está embalando. Então, quando ele vai para o freezer, ele congelou, acabou. É como se você tivesse parado, não tivesse feito nada com esse brigadeiro. Quando você tira do freezer, é a mesma coisa de pegar o momento em que ele terminou de esfriar e você vai enrolar. Você não perde em nada na sua validade, nem na questão de conservação, qualidade, sabor, textura, você não perde absolutamente nada. Ele fica perfeito e você consegue trabalhar tranquilamente. É preferível que você congele dessa forma e depois enrole, do que congelar ele já pronto. Porque os confeitos, principalmente dos doces tradicionais, geralmente são feitos de açúcar, ele retém umidade, então não fica uma apresentação legal. Dessa forma, vai ser a mesma coisa de você estar fazendo ele aqui agora e tá enrolando e entregando para o seu cliente, tá bom? Então, essa é uma dica de congelamento, de conservação, e para vocês também se organizarem com relação a tempo, quando tiver uma encomenda maior, vocês conseguirem dar conta de tudo, tá bom? Então, eu vou deixar aqui ele esfriando, e assim que ele estiver totalmente frio, nós vamos enrolar e finalizar o doce, tá bom? Não se esqueçam que essa técnica de congelamento, de conservação, vale para todos os nossos doces. Então, nas próximas aulas, a gente não precisa repetir esse processo, mas vocês já sabem que para todos os doces que nós faremos, vocês podem utilizar essa técnica, tá certo? Então, vamos aguardar ele ficar na temperatura ideal, pelo menos umas 6 horas descansando, 8 horas no mínimo. Não precisa ir para a geladeira, ele tá bem coberto, a gente pode deixar em temperatura ambiente, desde que você tenha um ambiente propício para ele ficar sem correr nenhum risco de contaminação. Você pode deixar e ele esfria naturalmente. Se você leva para a geladeira, quando você tirar, você deixa fora da geladeira pelo menos 1 horinha para você começar a enrolar. Senão ele pode suar, né? E aí a umidade vai atrapalhar o nosso doce também, tá bom? Então, vamos deixar ele esfriar e depois a gente enrola e finaliza o nosso brigadeiro. Bom, pessoal, nosso brigadeiro já descansou bastante, tá aqui. Eu só tirei do prato, a gente já tinha embalado ele como se fosse para congelar, né? Então, eu embalei em plástico filme, ele já tá aqui bem no ponto certinho pra gente enrolar. Tenho aqui também granulado, forminha. Essa forminha é a número 6. Mas aí, se você for colocar aquela renda de plástico, de celofane, você pode usar a número 5, que vai ficar também bem legal. Como eu queria mostrar melhor o brigadeiro, eu coloquei a forminha número 6. E aqui a balança digital. Essa balança pesa de 1 em 1 grama. Então, o que que eu fiz? Eu só coloquei aqui um plástico filme, aqui nessa parte, deixa eu mostrar aqui. Aqui, ó, tá vendo? Coloquei a película, né, de plástico filme aqui para proteger essa parte da balança pra gente pesar os brigadeiros. Como nós vamos fazer o brigadeiro tradicional, geralmente ele é embalado assim, quantidade para festa. Então, cerca de 12 gramas, 13 gramas, mais ou menos. Então, nós vamos fazendo e pesando. Aqui o nosso brigadeiro tá embalado. Eu vou só abrir aqui. Tem muita gente que acha que o plástico
gruda no brigadeiro e o brigadeiro não sai com facilidade. Não é verdade, tá? Ele sai bem tranquilo. E a gente pode já começar a enrolar o nosso brigadeiro. Bom, nós vamos enrolar. Eu não vou passar nada na mão, tá? Não precisa passar manteiga, não precisa passar água. Essa receita, assim, é claro que a gente vai sujar a mão, vai ter uma hora que vai ter que lavar, mas geralmente eu consigo enrolar 40, 50 brigadeiros sem ter que parar para lavar a mão. Então, não precisa passar manteiga, que a manteiga também atrapalha na hora de grudar os granulados e qualquer outro tipo de confeito, além do gostinho que fica na mão, no doce, tá bom? Então, eu tenho aqui já o brigadeiro, tenho uma colherzinha, a gente vai porcionando, tá? Então, eu posso já pesar aqui. Ó, aqui deu 10 gramas, eu vou pôr mais um pouquinho. 13, 14 passou um pouquinho. Vamos lá. 12 gramas, ideal. Com granulado vai dar umas 13 mais ou menos. Então, eu pus aqui o papel filme, ele não vai grudar. É só fazer a bolinha na mão. Tá vendo? E já coloco aqui. 13 gramas. Deixa eu ligar aqui de novo. Essa balança, ela desliga sozinha. Então, vamos lá. 14. Treze, tá bom. Doze. O doce artesanal, você não precisa dar uma medida exata, ele não tem que ter 12 gramas exato, é mais ou menos 12, 13 gramas. E ainda com o granulado, ele vai pesar uma graminha a mais. Aí vocês não tem muito o que se preocupar. Gramas. Bom, não tem segredo nenhum. Aqui a gente já foi enrolando, a gente vai passar aqui no granulado. E depois já colocar na forminha. Sem nenhum mistério, é bem simples. Aqui nós terminamos os nossos brigadeiros. Eu fiz alguns pouquinhos que são bem simples, né? Esses daqui ficaram alguns um pouquinho mais pesados, mas aqui a maioria tá com 15 gramas, 14 gramas, tá? E aí, assim, não tem uma medida exata. O doce artesanal é assim, a gente pesa porque, assim, é interessante para nós pesar, até por conta de rendimento, da receita, mas depois do doce finalizado, ele aumenta 1, 2 gramas por conta do confeito e não tem uma medida exata. Então, assim, já me perguntaram muito sobre colher medida, essas coisas, a não ser que ela pese o doce enquanto você porciona, não é interessante, porque não é difícil, você vê que acaba que com a prática a gente acaba quase sempre acertando mais ou menos o peso ali na balança.
então não precisa de nada muito sofisticado. Uma colherzinha simples, de sobremesa, de café, o que você se adaptar melhor, é o suficiente para a gente fazer os nossos brigadeiros, porcionar os nossos brigadeiros, os nossos doces em geral. Bom, como eu falei, com relação à validade do doce, esse doce não vai glucose, então essa receita tradicional, ela tem uma validade de uns 7, 8 dias. Sempre, quando vocês ficarem em dúvida, às vezes vocês fizeram uma receita na casa de vocês e ela açucarou em 7 dias ou em 9, 10 dias, sempre arredondem para menos, para você passar uma segurança maior para o seu cliente. Mas, em média, a validade de um brigadeiro tradicional, um beijinho tradicional, doces tradicionais são 7 dias. Essa validade é tranquilo. Vocês fazendo tudo certinho, o doce não vai açucarar, ele dura mais do que 7 dias, não açucara assim rápido. O ideal, manter ele muito bem embalado ou congelado, ou não colocar na geladeira. Utilizar já, deixar as horas de descanso em temperatura ambiente, depois enrolar e já embalar. Se você levar o doce para a geladeira, pode reter umidade. O açúcar, o leite condensado tem muito açúcar, então o açúcar ele suga a umidade, então acaba criando aquela casquinha, que é o que o pessoal fala de açucarar o doce. Então, se você leva para a geladeira, tira, depois leva de novo, acaba dando esse probleminha, acaba fazendo com que o seu doce açucare mais rápido. Usar achocolatado também, a receita que eu passei para vocês é uma receita com chocolate, não achocolatado. Se vocês utilizam achocolatado, ele vai açucarar muito mais depressa, porque aumenta muito a quantidade de açúcar da receita. Que mais? Acredito que só. Vocês podem embalar e inclusive podem congelar o doce assim, enrolado e já com o confeito, desde que vocês, lógico, não embalem com a forminha de papel, deixem os seus docinhos congelarem um do lado do outro bonitinho. Quando ele estiver totalmente congelado, você pode colocar em saquinho e colocar lá que eles não vão amassar. Se você fizer juntar todos os doces, ele ainda assim não estando congelado, vai amassar o seu doce, vai estragar. Quando você tirar do freezer, você vai ter que manipular o doce já pronto, e isso não pode. Você fazendo o congelamento desse doce pronto, quando você tirar do freezer, você vai deixar ali 1 horinha para ele descongelar, lembrando que ele já vai estar pronto. Esse tamanho aqui, 1 hora é mais do que suficiente para descongelar totalmente, e aí você vai embalar e não tem mais contato manual. Se você deixar esse doce amassar e precisar mexer, você já está entrando em contato com o confeito, não vai ser legal. Então, você acaba prejudicando a validade do seu doce, prejudicando até a parte estética e a segurança também que você passa para o seu cliente, né? Então, em caso de embalar ele, congelar ele já pronto, deixa congelar bonitinho, separadinho um do outro. Quando tiver durinho, você pode colocar num saquinho e deixar no freezer, guardar por até 120 dias. Lembrando que se for um freezer que você não utiliza para outras coisas, tá? Se for uma geladeira em que você utiliza o freezer para guardar outro tipo de alimento, abre sempre no máximo 90 dias, tá? E é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa aula, espero que vocês tenham aprendido bastante, tenham aprendido a técnica, que vocês tenham aproveitado bastante. Essa receita de brigadeiro é super simples, esse mesmo modo de preparo você consegue preparar vários tipos de doce. Você pode substituir o chocolate ou o cacau em pó por outros ingredientes, adicionar sabor. É uma receita bem classiquinha e vocês conseguem modificar e brincar bastante com ela. Espero que vocês utilizem bastante. Pode utilizar também para fazer doce de copinho,
Ao final da preparação, vocês adicionam creme de leite, ele vai ficar um pouco mais molinho. Vocês podem fazer um docinho de colher, pode fazer recheio, pode fazer diversas preparações utilizando a receita do nosso brigadeiro tradicional. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Um beijo e até a nossa próxima aula.